A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e esse é o meu novo canal. Finalmente eu estou fazendo o primeiro vídeo para esse canal. Gente, há quanto tempo eu abri esse canal e estava dizendo a vocês que logo mais estaria postando vídeos nele. E esse é o primeiro, né, para a glória de Deus. E esse canal vai ser para que a gente se comunique, para fazer os vídeos de resposta, para que eu não coloque... não preciso colocar esses vídeos no outro canal, né? O outro canal vai ficar só para os testemunhos. Mas hoje eu queria começar respondendo uma pergunta de uma irmã que ela me fez num vídeo lá no outro canal, e é a irmã Maria das Graças Alves. A irmã Maria das Graças Alves me fez uma pergunta, dizendo, 1 Timóteo capítulo 2, 9, o que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, 9, e em Deuteronômio 22, 5, é mentira sobre questões, gente, de usos e costumes. Então, vamos analisar comigo essas duas passagens, tá bom? Porque a irmã está perguntando, o que diz lá é mentira sobre adornos e sobre calça, tá bom? Vamos ver lá? Vamos analisar primeiro 1 Timóteo capítulo 2, 9. 1 Timóteo capítulo 2, 9 diz o seguinte, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestido precioso, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Primeiro, o versículo começa dizendo assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviam. O que é se ataviar? Se ataviar é se enfeitar. Que as mulheres se ataviem de traje honesto, com pudor e modéstia. Não com tranças, ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Primeira coisa que a gente pode observar, que Paulo estava dizendo que as mulheres precisam se ataviar com boas obras. Então, tão importante quanto o nosso vestir, ou a mulher que se enfeita, tão importante quanto isso é as boas obras, são as boas obras. Quando Paulo fala sobre tranças, ouro, pérola, vestidos preciosos, gente, naquela época, as mulheres usavam adornos que eram muito chamativos. Tinha adornos que tomavam todas que essa parte da frente da cabeça, eram enfeites cheios de pérola. As tranças, elas eram feitas com, assim, cordões, né, que tinha ouro em pó e tal. Então, assim, eram enfeites muito chamativos, não era nada comparado com o que a gente faz hoje, certo? Não era nada comparado. Aquilo estava chamando a atenção de Paulo, porque era uma coisa muito exagerada. Então, Paulo estava falando, gente, do exagero, do exagero. Tanto é que Paulo inclui aqui os vestidos preciosos, vestidos caríssimos, vestidos muito enfeitados, que chamavam a atenção e que faziam com que as mulheres que tinham menos, se vestiam de uma forma mais simples, se sentissem menos, se sentissem menor, se sentissem constrangidas. Então, Paulo estava falando o quê? Ele estava falando, sede simples. As servas de Deus têm que ser simples. Então, se preocupem menos com enfeite e se preocupem mais com boas obras. E isso é tão verdade que Paulo fala sobre pudor e modéstia. O que é modéstia, gente? Pudor, vamos começar por pudor, né? Pudor é aquilo que faz você se vestir de uma forma honesta, sem provocar ninguém, os olhos de ninguém. Pudor, uma pessoa que tem vergonha, que não fica por aí mostrando o que sabe que não pode mostrar, o que não é para mostrar, certo? Modéstia é aquela pessoa simples, que não quer chamar a atenção para si. Se você não quer chamar a atenção para si, você se veste de uma forma modesta, simples. Então, Paulo está falando do exagerado, porque o contrário do simples e do modesto é aquilo que chama a atenção, tá? O contrário do modesto não é uma mulher que está se vestindo nua, tá bom? A modéstia é algo que é simples, não chama a atenção. Então,
Tudo indica aqui nesse texto que Paulo estava falando contra o exagero. Até porque, gente, naquela época, as mulheres não andavam nuas, não. Os vestidos eram compridos mesmo. Então, o problema era com o exagero. Enfeites muito grandes que chamavam a atenção, muito caros. Então, Paulo estava dizendo o quê? Não precisa disso tudo. Você pode ser simples, você pode ser modesta. Que nem as outras irmãs que são mais simples, talvez tivessem, né? Vivessem num patamar social mais baixo. Então, Paulo estava querendo menos desigualdade. Que pelo menos as irmãs que eram mais ricas, elas não usassem tantos enfeites para que as outras não se sentissem mal. Inclusive, nós podemos nesse texto dizer que se a gente vai pegar esse texto para dizer, para ordenar, né, que as mulheres não podem usar nenhum adorno, nenhum enfeite, a gente também tem que usar esse texto para ensinar que as mulheres não podem usar vestidos preciosos. O que seria isso? Vestidos caros. Vestidos muito caros. Certo? Quando Paulo fala de modéstia, como eu já disse, é isso. O vestido não precisa ser tão caro. Você não precisa gastar uma fortuna com o vestido. Então, assim, vamos encarar que em igrejas maiores, mais abastadas, onde as pessoas têm um nível social muito melhor, então as mulheres vão comprar vestidos muito mais caros, muito mais bonitos, muito mais preciosos. Nem por isso é ensinado nas igrejas que as irmãs não podem vestir vestidos caros. Vocês estão entendendo? Então, assim, se é para ensinamento de uma coisa, é para outra também. Se não pode usar adorno, enfeite, então também não pode comprar vestido caro. Porque o problema, como eu falei, não era os adornos, era o exagero nos adornos. Assim como o problema aqui não é os vestidos. Paulo fala dos vestidos também. O problema era os vestidos serem caros demais. Ok? Então, assim, o texto está se referindo não a que a mulher não use nada, mas que ela se preocupe mais com as boas obras, gaste menos com coisas caras, com pérolas, com vestidos preciosos e caros, que ela gaste mais, que ela olhe mais para as boas obras que ela pode fazer. Ok? Os famintos que ela pode alimentar, aqueles que não têm roupa que ela pode vestir, ao invés de comprar um vestido caríssimo, ela pode comprar uma roupa modesta para vestir uma pessoa que está nua. Então, assim, o contexto é esse. Paulo não está atacando os adornos. Gente, se vocês quiserem usar outro texto para atacar adorno, tudo bem, mas esse texto aqui não é exatamente esse. Tá bom? Não é exatamente para isso. Esse texto não é muito bom para isso, porque Paulo fala mais da modéstia. Paulo, se a gente for resumir, a gente vai dizer assim, Paulo estava dizendo, pode usar enfeite, pode usar, mas manere nos enfeites, não precisa ser tão grande, tão valioso, tão precioso, tão caro. Para que esse enfeite desse tamanho? Vocês já viram as mulheres da época? Como eu já disse, havia enfeites que cobriam tudo isso aqui, ó. Eram muitos enfeites. E os vestidos eram preciosíssimos. Então, gente, o que Paulo estava querendo dizer era isso. Se preocupe menos em gastar tanto com futilidades, com brincos, com enfeites, com vestidos tão caros. Olha que ele coloca tudo aí nesse pacote. Tudo. Paulo não escreveu um versículo, 2 versículos, um capítulo para atacar brinco, gente, nem colar, nem pulseira. Paulo estava falando de modéstia. A Bíblia ensina princípios, e modéstia, e honestidade, e pudor é um deles. Faz parte do estereótipo da mulher cristã a modéstia, o usar menos, o ser discreta, entenderam? Então, para aquela época, Paulo não estava proibindo que elas usassem nada. Ele apenas estava dizendo, sejam moderadas, porque tem coisas mais importantes do que isso, como as boas obras. As mulheres de Deus, elas se preocupam em realizar boas obras. Então, se preocupem com isso. Não se preocupem tanto com tranças. Eu não quero que vocês se adornem, se ataviem com tranças, com tantos enfeites, tantos vestidos caros. Eu quero que vocês se ataviem, se cubram, se enfeitem com boas obras. Está aqui.
Ele diz isso, ó. Não quero que vocês se ataviem, né? Nem com trança, ouro, pérola ou vestido precioso, né? Mas, como convém a mulheres de Deus, quero que vocês se ataviem com boas obras. E, gente, é tão importante isso que a palavra do Senhor em outro lugar diz que quando as pessoas partem dessa terra, as suas obras as seguem. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, Paulo está dizendo, se ataviem de boas obras, que é o que agrada a Deus, que é o que a mulher de Deus tem que fazer. Então, assim, não é proibido usar nada, não nesse texto. Paulo não estava proibindo. Ele estava dizendo, sejam modéstas. Não gastem tanto tempo, tanto dinheiro com isso aqui. Gastem mais com isso aqui, porque as mulheres de Deus têm que se preocupar mais com boas obras do que com tanto enfeite. Entendeu? Então, gente, o que vocês quiserem aplicar para esse texto, não apliquem só para os adornos, não, para tranças. Tem gente que diz que é pecado usar trança por causa desse texto, gente. Trança, que é uma coisa que você faz e desfaz no mesmo segundo. Entendeu? Então, Paulo não estava dizendo isso, não. Em nenhum momento ele falou que é pecado. Nesse texto, ele não está dizendo que é pecado usar brinco, usar pulseira, usar anel. Não nesse texto. Ele está falando de modéstia, que a mulher cristã, ela é modesta, ela é humilde. Ela não é exagerada em nada que ela faz. Porque um modo de chamar a atenção naquela época não é como hoje. Naquela época, o modo das mulheres chamarem a atenção era usar muitos adornos. Brincos enormes, brinco até nas orelhas, no nariz, né? Além das orelhas, no nariz. Era comum as mulheres israelitas usarem brinco no nariz, né? E enfeites enormes aqui e aqui na cabeça. Então, Paulo estava dizendo, sejam modéstia, diminui esse negócio aí, para de chamar atenção com essas coisas. E os vestidos também, para de gastar dinheiro com vestido caro e vai fazer as boas obras. Se ataviem, se adornem, se enfeitem com boas obras. Não se preocupem só com o exterior, se preocupem com as boas obras que vocês vão apresentar ao Senhor, que Deus se agrada. Né? No livro de Efésios diz que o Senhor preparou as boas obras para que os santos andassem nelas. Então, Paulo estava dizendo, se ataviem de boas obras, se preocupem também com as boas obras. Não é só enfeite. Nem tudo na vida, mulheres, é só enfeite. Nem tudo é vaidade, nem tudo é só se preocupar com o cabelo, se preocupar com o brinco, com os adornos, nem tudo, a vida não é só isso. Tá? Tem as boas obras também, tem que ajudar o próximo. E para de ser competitivo, porque imagina dentro da igreja as mulheres mais chiques do mundo, junto com outras, como eu já falei, que eram bem mais humildes. Aí pode nascer um espírito, né, de competição, um sentimento de competição dentro da igreja. Isso não é bom. Então, Paulo, por tudo isso, ele dizia, sejam mais modestas, mais simples, maneira aí nesse visual carregado, não precisa de tanta coisa. Que a sua beleza não esteja só na sua trança, nem nas pérolas. Beleza não é só isso, gente. Era o que Paulo estava falando. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, não quero que vocês se ataviem com isso, mas quero que vocês se ataviem com as boas obras. Entenderam? Então aqui, nesse versículo, minha irmã, Maria das Graças, não está falando de modo nenhum que esses adornos, esses enfeites, brinco, pulseira, é pecado e leva para o inferno. Não está dizendo. Ele está falando sobre modéstia, seja modesta, tenha pudor, seja honesta, seja simples no seu visual. Não precisa de tanto enfeite. Mulher no cristã não precisa andar chamando a atenção de todo mundo para si. A gente não tem mais essa necessidade. Não é verdade que as mulheres do mundo têm necessidade de que onde elas chegam, elas querem ser a mais bonita e tem aquela competição, né? E a mulher se arruma para as pessoas da rua ou para outra mulher. A mulher cristã não é mais assim. Quando o Senhor vem, ele nos completa o nosso interior. A gente não tem mais necessidade de que todo mundo fique olhando para a gente e ache que a gente é a mulher mais bonita do mundo. A gente não tem mais a necessidade de ficar chamando a atenção 24 horas, não é verdade? Pois é. Então, as mulheres cristãs, elas são humildes. Mas Paulo não está dizendo aqui nesse texto especificamente, que mulheres que usarem brinco, algum adorno ou tranças, elas vão para o inferno. Não, gente.
Não, ele está comparando isso com a modéstia, está dizendo que é melhor a modéstia, está dizendo que é melhor se ataviar com as boas obras. Amém? Agora, vamos para o segundo texto que a irmã me deu? A irmã me deu Deuteronômio 22:5. Vamos lá. Deuteronômio 22:5. Em Deuteronômio 22:5 diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá homem em veste de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Ok. Não vestirá o homem a veste de mulher, nem a mulher a veste do homem. Aí o pessoal usa esse versículo, gente, para dizer que a mulher não pode usar calça. Ok, vamos lá. Esse versículo, minhas irmãs, não quer dizer isso, não fala sobre calça. Você não pode usar ele para falar sobre calça. Por quê, irmã Ângela? Vou te explicar. Porque naquela época não existia calças. Não havia essa diferença de roupa entre a mulher e o homem. Todos usavam aquela túnica. Havia túnica que eram específicas para homem e específicas para a mulher, mas todo mundo usava túnica. Ninguém usava calça. Então, assim, só pela inteligência, pelo raso, dá para você entender que esse texto não está falando de calça. Certo? Já é errado a gente interpretar assim, porque o texto não está falando de calça. O autor não quis passar essa ideia, não quis dizer isso, até porque ele não sabia que no nosso tempo haveria calça. Mas independente do texto, irmãos, vamos lá, qual é o problema com a calça? O problema com a calça, gente, é o seguinte, olha, quais são as instruções que a Bíblia nos dá para a vestimenta da mulher? Nós acabamos de ver em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 9, acabamos de ver. A mulher deve seguir o pudor, a modéstia, a honestidade, em toda a sua forma de ser, no seu vestir, no seu andar, no seu falar, certo? Aí, qual é o problema com a calça? O problema com a calça é que há calças que são coladas no corpo, e isso é imoral, porque ela faz o formato do corpo. Gente, eu já gravei vídeos aqui falando isso, não sei se vocês lembram, não, no outro canal, né? Então, o problema da calça é que ela faz o formato do corpo, tem calças que são escandalosas, e elas realmente fazem o formato, né, do nosso órgão, aqui na frente. Então, assim, não dá de jeito nenhum. Chama muita atenção, chama atenção para as nossas partes íntimas. Então, pelo amor de Deus, né, não existe pudor nem modéstia nisso. Então, não tem como aceitar realmente. Mas, vamos para o pudor e a modéstia, né? Existem, falando de pudor e modéstia, porque é isso que é importante, isso que a Bíblia ressalta, existem saias, gente, que são piores do que muita calça. Por causa desse negócio da defesa da saia, muitas mulheres vão para a igreja com saias curtas, saias coladas, saias que marcam os quadris, marcam a cintura, faz o formato do corpo da mulher igualzinho a calça, faz o mesmo efeito da calça. Inclusive, né, saias transparentes, de tecido muito fino, que marca aqui, dá para você ver a marca da calcinha. Então, assim, isso também não é pudor e não é modéstia. Então, logo, se eu parar para pensar um pouquinho, eu vou chegar à conclusão que o problema não é saia ou calça. Porque existem calças que são frouxas, parece uma saia, não marca nada, não faz o formato do seu corpo. Então, assim, gente, o mais importante é você quando veste uma roupa, você se perguntar, olhar no espelho e se perguntar, eu estou modesta? Essa roupa é uma roupa honesta? Vai atrair o olhar de alguém? Vai fazer alguém sentir alguma coisa? Vai fazer alguém imaginar alguma coisa? Vai fazer alguém pecar? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, gente. É o cuidado com a consciência do outro, certo? Ainda mais dentro de uma igreja. Então, assim, segundo a Bíblia, quando nós vamos para a Bíblia, já que a Bíblia não fala sobre o nome calça e saia, porque a gente não tem nenhum versículo que diga assim, se a mulher usar calça, ela vai para o inferno. A mulher não pode usar calças. Não tem esse versículo. O mandamento para a vestimenta da mulher na Bíblia é pudor e modéstia. Pudor é aquele traje honesto, santo, que não vai fazer ninguém ficar pensando besteira quando olhar para você. Modesta, que não chama a atenção, que não é escandaloso. Mas muitas mulheres vão para a igreja de saia, mas vão com a intenção de chamar a atenção. Vão com uma saia que chama a atenção. Mesmo sendo aquela saia grande, rodada, enorme, o objetivo é chamar a atenção das pessoas. O objetivo é que as pessoas olhem para ela e digam, nossa, como tá lindo, como tá bonita. Vixe, eu preciso comprar uma saia dessa para mim também. Às vezes a outra irmãzinha não tem nem condição de comprar uma saia daquela, mas ela fica pensando, eu vou economizar um ano
6 meses, mas eu vou comprar uma saia dessa. O que é isso, gente? O que é isso? Despertou um sentimento ruim na outra também. Entendeu? Então, assim, a questão não é só se é uma calça, se é uma saia. Não é simplesmente isso. Não é uma peça de roupa que te leva para o inferno. A culpa não é da calça. É o tipo de calça. É o que tem por trás da intenção de usar uma calça. A saia, da mesma forma. O que é que tem por trás? Qual é a intenção que tem por trás quando você coloca essa saia que você coloca? Qual é? Porque o Senhor, ele vê o que está dentro do nosso coração. Vamos lembrar disso? Deus não vê como o homem vê, ele vê a intenção do coração. Então, Deus está vendo qual é a intenção quando você coloca essa peça de roupa, seja uma calça ou seja uma saia. Porque tem mulheres que colocam uma saia e estão muito mais mal intencionadas do que uma mulher que coloca uma calça, com toda a sua ingenuidade, a sua inocência. Tem mulheres que vão para a igreja e colocam uma saia, aquelas calças, né? Aquelas calças largas que não marcam nada, e colocam na sua simplicidade, sem a intenção de provocar ninguém, sem a intenção de chamar a atenção. Mas tem outras que vão para a igreja, vestem uma saia, que só Deus sabe, o coração sujo, o coração podre, pensando até assim, eu vou botar essa saia para chamar a atenção daquele irmão, e muitas vezes o irmão é casado. Já pararam para pensar nisso? Gente, não se enganem, não vamos nos enganar. Acontece isso mesmo. Então, se é para botar uma saia, a irmãzinha botar uma saia, aquela saia bem justinha, mas tá de saia. Ou se tá de saia, então vai pro céu. Mas bota aquela saia bem justinha, que marca tudo, né? Faz ela ficar bem feminina, chama a atenção, mexe com a cabeça dos irmãos que estão em cima do altar, mas tá de saia. E Deus vendo a intenção do coração. Então, gente, o problema não é só a peça de roupa. A questão é mais profunda do que isso. Vocês estão entendendo? Então, assim, não vamos nos enganar. É hipocrisia a gente dizer que quem usa calça vai para o inferno ou quem usa saia vai para o céu. Porque a questão é mais intrínseca. É intrínseca. É de dentro, é aqui. E só Deus que sabe o que tem aqui dentro de cada uma quando coloca uma peça de roupa. Tá, gente? Então é isso. Respondendo a minha irmã, que ela diz que em Deuteronômio 22:5 diz que a mulher não vista peça de homem, o homem não vista peça de mulher, é simplesmente, irmã, a Bíblia dizendo que a mulher não devia vestir uma túnica que fosse do homem e o homem vestir uma túnica que fosse de uma mulher. A questão era as roupas mesmo. Tudo era igual, tudo era saia. Mas Deus não queria que o homem vestisse a túnica da mulher e a mulher vestisse a túnica do homem. A questão da saia e da calça é uma coisa mais difícil e mais complicada, certo? Mas, por via das dúvidas, a gente precisa seguir o que a Bíblia nos ensina. O que é? Quando você vestir uma peça de roupa, preste atenção. Se você está seguindo o mandamento bíblico, se você está vestida honestamente, né? Com pudor e com modéstia, que é o que diz a Bíblia. Vamos lembrar de outro ensino que tem lá no livro de Pedro? Porque o pessoal só fala, né, de roupa, mas deixa eu falar uma coisa para você que me passou aqui agora pela cabeça. Em Pedro, eu não sei exatamente onde fica, mas eu vou me lembrar depois e vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Lá diz que as mulheres devem se vestir honestamente, mas que elas devem ter um espírito manso e quieto, que é o que agrada a Deus. Repare que depois dele dizer o tipo de traje que a mulher deve vestir, o tipo de roupa que a mulher deve vestir, ele não diz que isso agrada a Deus. Mas depois que ele diz que a mulher deve se vestir de um espírito manso e quieto, que agrada a Deus, ele diz, agrada a Deus. Olha como é importante. Chama a nossa atenção. Então, a mulher ter um espírito manso e quieto agrada a Deus. Sabe o que é ter um espírito manso e quieto, irmãos? É não fofocar, é não ser barraqueira, é não ficar gritando desde casa, dando mau testemunho de crente para os vizinhos, é não ser aquela pessoa estourada, impaciente, que não é amorosa, que não é mansa. Entenderam? É uma coisa mais difícil de se consertar, porque é aqui dentro, né? É aqui dentro que o Espírito Santo de Deus, a gente tem que deixar ele trabalhar. É produzir o fruto do Espírito. E muitas pessoas não falam sobre isso, mas isso devia ter virado doutrina também. A mulher ter um espírito manso e quieto, que é o que agrada a Deus. Ok, irmãos? E ter um espírito manso e quieto, repito, é não ser fofoqueira, é não ser barraqueira, é não ser impaciente, é não fazer confusão por qualquer coisa com a sua irmã, é ser amorosa,
é ser mansa, é ser passível, é ser humilde, é ser tratável. Entendeu? Essa mulher agrada a Deus. A que é mansa e humilde. Então, gente, vamos observar as questões que são mais profundas e mais importantes. A Bíblia ensina princípios, certo? E esses que nós devemos observar. Vamos parar de olhar somente para o estereótipo, para fora, para a casca, para o invólucro. É importante também. Mas para o nosso exterior, para o invólucro, nós temos mandamento, pudor e modéstia. Mas vamos observar também o que Deus pede das mulheres. Nós devemos nos ataviar, nos enfeitar de um traje que é chamado de boas obras e de um espírito manso e quieto. Então Deus se agrada, é mais precioso uma mulher que tem um espírito manso e quieto e que está ataviada com boas obras. Amém? Então pense nisso, irmã Maria das Graças, minha querida. Essa é a minha resposta para você, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?